Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Retornamos com o nosso terceiro bloco do Sindimepa Expresso, falando sobre o seguro de vida para o profissional médico. Nesse bloco, nós estamos agradecendo hoje a presença do senhor Anderson Rocha. Ele também é da RR Corretora, mas tem expertise no que eles chamam de ramos elementares, não é isso, Anderson? Depois você vai explicar isso com mais detalhamento para a gente. Mas são perguntas mais voltadas a algumas situações bem específicas, Anderson. Queria agradecer sua presença junto com a RAI e para trazer essas informações que certamente vão contribuir para o nosso aprendizado e adesão, né, à corretora, que é a nossa parceira aqui do Sindimepa. A primeira pergunta seria: quais são as principais coberturas oferecidas por um seguro voltado para o médico? E nesse contexto, você poderia nos dar exemplo de situações em que essas coberturas se aplicariam? Sim, sim. Em primeiro lugar, quero agradecer, Dr. Eduardo, pelo convite e quero parabenizar também o Sindicato dos Médicos por esta iniciativa, que é um assunto de grande importância para os profissionais da classe. Obrigado. Muito obrigado. Bom, existem diversas coberturas, nos seguros de vida e a gente costuma dizer que existem algumas que são específicas para médicos. Como já foi dito anteriormente, nos blocos anteriores, existem coberturas específicas para médicos que a gente chama de DIT, que é uma cobertura de extrema importância e a gente julga ser essencial para que um profissional médico tenha essa cobertura. Hoje, essa cobertura ela já pode ser comercializada de forma separada, de forma independente das demais coberturas do seguro. Então, isso se deu por ser de tamanha importância essa cobertura, principalmente para um profissional médico. Existem também as demais coberturas, como o DG, que é um diagnóstico definitivo de doenças graves, que também, depois do advento, esse advento que não foi negativo, foi negativo, na verdade, da pandemia, surgiram diversas doenças de forma muito rápida, muito abrupta. Então, as seguradoras fizeram uma adaptação rápida, e lançaram uma cobertura para combater esse tipo de mal. Essa cobertura do DG ela é aplicável logo no diagnóstico. Então, no seguro, a gente chama de sinistro, a necessidade da cobertura. Então, quando ocorre um sinistro, o cliente, o segurado, ele faz o acionamento dessa cobertura. E o sinistro para essa cobertura de DG é apenas o diagnóstico. Ou seja, se o segurado for diagnosticado com uma doença grave, ele lança a mão dessa indenização para poder fazer o tratamento, para custear o tratamento. Então, a gente presume que para o profissional médico também é uma cobertura de suma importância, que acaba complementando a cobertura do DIT, que é a diária de incapacidade temporária. Mas junto com isso também nós temos outras coberturas importantes, como a de invalidez permanente, total ou parcial, em caso de acidente. A gente costuma oferecer essa cobertura para o profissional médico, principalmente para cirurgiões, porque o cirurgião é o médico que faz uso, durante todo o decorrer da sua vida profissional, das mãos, principalmente, da visão, enfim. Então, sem isso, o médico não tem como trabalhar, como operar. E dependendo do grau, de severidade dessa invalidez, é estipulado um percentual dessa cobertura. Porém, hoje nós já temos essa cobertura integral para determinados graus de lesões. Então, por exemplo, se um cirurgião perder o dedo e não puder mais operar, ele pode contratar uma cobertura de forma integral para indenizar essa lesão, essa invalidez. Certo. Por quê?
Deixa eu fazer um parênteses e fazer uma pergunta que é importante. Pois não. Você falou da pandemia, a pandemia de fato trouxe o adoecimento, não só pela doença respiratória, né, pelos eventos vasculares, mas também trouxe um adoecimento a nível psicológico, até psiquiátrico para muitos médicos. E isso certamente limitou muitas pessoas de continuarem dentro dos ramos de atividade que tinham antes. Essas coberturas, a gente falou muito de lesão física, de acidentes, de doenças físicas. E em relação a essa parte, se eu tenho hoje no meu dia a dia uma doença psicológica, uma depressão, né, que às vezes as pessoas julgam uma bobagem, julgam uma doença menor, e a gente tem hoje a ideia de quão grave é a realidade que a pandemia deixou de muitas pessoas adoecidas, né, com graus de depressão graves, inclusive levando ao suicídio, causando perda de peso, insônia. Nesses casos, o DG que você falou, ele se aplicaria ou não? Ele não se aplica para a doença psicológica em si, certo, mas ele pode ser aplicado para as causas dela, né? Para a causa da doença psicológica. Entendi. Bom, há coberturas voltadas para eventos específicos, como, por exemplo, erros médicos ou processos voltados para negligência médica? E se eles existem, como funcionam na prática? Sim, eles existem. Tá? Na verdade, é um seguro específico que faz parte de ramos elementares. É uma modalidade à parte da vida e previdência, né? dos seguros de vida, ele fica fora do seguro de vida. Então, tudo que fica fora do seguro de vida e seguro de pessoas é chamado de ramos elementares. E aí nós vamos ter os demais ramos, que são automóveis, seguros patrimoniais e o seguro de responsabilidade civil, que é este seguro que nós trataremos agora. Certo. Então, existe essa cobertura em caso de negligência médica, em caso de erro médico, e que cobre desde as despesas com os honorários advocatícios até as despesas com a recuperação da imagem do profissional. Envolvendo também, no caso de um processo jurídico, a questão indenizatória. Ou seja, exemplo, eu sou julgado por um processo ético, uma negligência, tive assessoria jurídica a nível de Conselho Regional ou Federal de Medicina, sou considerado culpado, preciso indenizar aquele meu cliente por alguma causa de um valor X, isso também tem cobertura. Sim, essa é a principal cobertura do seguro. Porém, ela se aplica da seguinte forma: o profissional ele vai atender essa demanda judicial, tá, com os recursos próprios, depois ele solicita a indenização e a indenização vai cobrir essas despesas judiciais que ele teve. Ou seja, ela é baseada em reembolso. Um reembolso, certo. Em relação à indenização, caso haja a necessidade, não teria essa característica de reembolso. Já seria a corretora, a seguradora que assume diretamente. Não. Mesma característica. A mesma característica. Entendi. O profissional arca, porque o profissional responde civil e criminalmente, né, nesse caso, nas duas esferas. Então, ele responde, na verdade, com os próprios bens ou com o próprio patrimônio e a seguradora faz a reposição. Entendi. Bom, muitos médicos possuem clínicas particulares, consultórios, né? Como funcionam os seguros voltados para a proteção dessas clínicas e até mesmo dos equipamentos que existem nelas? Então, eu trabalho numa clínica, exemplo também, de endoscopia. Tenho material onde eu faço endoscopia. Tenho uma pane elétrica, a coisa mais frequente na nossa cidade, Verdade. E perco um equipamento. Existe um seguro para isso, que me dê proteção para os equipamentos e para a minha clínica ou para o meu consultório? Sim, também existe um seguro para isso. O seguro para o consultório seria o seguro empresarial, que também faz parte dos ramos elementares de seguros. Então, eu teria que contratar um seguro
empresarial para cobrir a parte estrutural do prédio e das dependências da empresa. Aí também tem o seguro de equipamentos, que aí, dependendo do equipamento, ele pode ser enquadrado no ramo de equipamentos ou no ramo de riscos diversos. Certo. Isso dependendo de cada particularidade, porque cada especialidade trabalha com equipamento diferente. Então, dependendo dessa particularidade, pode ser enquadrada em um determinado ramo ou em outro, mas tem cobertura para os equipamentos médicos também. Entendi. Anderson, eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz para a Rai no bloco anterior. Eu vou chamar você vai chegar comigo, você vai fazer o raio-x que ela falou, o diagnóstico. Sim. Quando você faz o diagnóstico, você me diz assim, Eduardo, o seu diagnóstico, você tem uma clínica, eu sugiro que você faça o seguro para a sua clínica, eu acho que você tem que ter obrigatoriamente o DIT, DIT, o DIT que é para afastamento temporário, eu acho que você tem que ter um seguro por invalidez, porque você é cirurgião, enfim, você consegue me dar, naquele momento dessa entrevista com o médico, um diagnóstico das necessidades e você já consegue também estipular um valor aproximado deste combo. Sim, nós conseguimos fazer isso. Não é algo que você vai levar semanas, não, né? Não, bem simples. É bem simples. Porém, em alguns casos especiais, leva 1 ou 2 dias para fazer esse diagnóstico. Tá? A gente lá na corretora, a gente fala que é cotação sai em D+2. Entendi. Principalmente quando tem concorrência. Entendi. Então a gente analisa direito a situação do profissional, caso a caso, porque cada profissional tem uma necessidade específica, e a gente analisa o que precisa ser calculado, tudo que vai ser considerado na questão de riscos, e aí a gente elabora todo um planejamento, e aí a gente vai designar cada cobertura para aquele determinado risco. Geralmente a gente entrega no mesmo dia a cotação, mas existem casos específicos que levam até 2 dias para a gente fazer a elaboração desse planejamento da solução securitária para aquele determinado profissional ou para aquele determinado local. Perfeito. Nessa mesma pergunta eu coloco um gancho para fazer uma comparação. Em relação a custos, hoje, o médico mais jovem versus o médico mais velho, tem uma diferença de apólice significativa em relação a valor? Ou, sendo áreas de atuação similares, o mais experiente, tecnicamente, que é o mais antigo, ele até pode ter uma apólice num valor menor do que o mais jovem? Ou não há relação com a idade? O que você me diz disso? Você diz no seguro de vida? Em todos os seguros. Em todos os seguros? Sim, eu sou cirurgião. Certo. Falar eu de novo, tenho 62 anos. E você tem aqui do lado um colega que tem 30 anos. Ele tem metade da minha idade, é cirurgião, faz as mesmas coisas que eu, e vamos fazer um combo de seguros similar. Essa pasta, em relação a preço, tem similaridade? Ou você me diria, não, Eduardo, como você é mais velho, tem um risco maior, deve ter um valor agregado a mais, ou não, você é mais velho, mas você tem mais experiência, talvez o risco de um processo ético seja menor, exemplo. Né? Então, sim, como é feita essa leitura? Curiosidade. Tá, perfeito. Essa leitura ela vai ser feita ramo a ramo. Tá? No ramo vida, vai ter essa diferença, né, pela faixa etária. Então, no ramo vida, o seguro para o sênior vai ficar um pouco mais alto do que para um profissional de 30 anos, por exemplo. Claro. Tá? Já no RC, não tem. Essa proporção é a inversa. Entendi. Por conta da experiência. O RC seria o quê mesmo? Responsabilidade civil. É termo técnico do seguro, e a gente chama essa linguagem de segurez. Mas a gente precisa traduzir até o final eu já estarei entendido no segurez. Na verdade, é o corretor que tem que traduzir isso para que o profissional consiga entender. Acompanhar. Isso. Certo. Perfeito. Em relação à cobertura, esses seguros também cobrem a vida pessoal do médico. Então, o médico ele tem vida pessoal, né? Ele não está atuando só como profissional médico. Então, no fim de semana ele saiu para jogar bola e ele, não médico,
ele, pessoa física ali, lesionou, fraturou a perna, enfim. Dá cobertura também? Sim, sim. Na verdade, nós chamamos de seguro profissional porque quando nós vamos atender o profissional médico, na maioria dos casos, é durante o exercício da profissão dele. Né? Então, é no hospital, Qualquer é no local. consultório. Médico onde estiver. Exato. Mas isso não impede, na verdade, essa cobertura, ela abrange também toda a vida pessoal do médico, não só a profissional. E na maioria dos casos que nós temos atendido, de clientes que nós temos atendido, grande parte dos eventos geradores de afastamento do trabalho são na vida pessoal. Ou é no lazer, jogando um futebol, praticando algum esporte, e até mesmo em férias. Né? Infelizmente acontece. Sim. Então, o seguro, a cobertura do seguro também abrange a vida pessoal do segurado. Certo. Anderson, queria agradecer muito a presença, a participação foi muito enriquecedora. Convido a todos para que no próximo bloco do Sindimep Expresso estejamos juntos com a corretora RR para esclarecermos mais algumas dúvidas. Mais uma vez agradeço, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Eduardo. Obrigado a nós.